Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 6 do supletivo número 3 e nessa semana nós vamos entender como construir um polígono regular através da relação de Rinaldini, ok? Então, antes da gente prosseguir, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, para você também aí deixar o seu like e para você fazer um comentário, tá certo, pessoal? Eu conto com a sua parceria, estou esperando a sua participação. Então se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative o sininho, compartilhe para outras pessoas, faça com que este canal chegue a mais colegas, tá certo? Então conto com a sua participação, pessoal, e estou esperando aí a sua parceria. Pessoal, construção do polígono regular, vamos lá? Os polígonos regulares são polígonos que têm os lados iguais e também têm ângulos iguais. Para sua construção, nós podemos utilizar o processo geral de Rinaldini. Como funciona? Vamos lá? Vamos entender como funciona o processo de Rinaldini para construir um polígono regular. O processo de Rinaldini diz o seguinte, pessoal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar uma circunferência de diâmetro AB, qualquer que seja o diâmetro. Segunda parte, nós vamos dividir o segmento AB, que foi o que nós construímos, o diâmetro aqui, vamos dividir em um número de partes, vamos dividir em quantidade de partes, iguais à metade de lados do polígono terminado pela unidade U. Nós vamos determinando isso daqui, ó, chamando de U. O que significa? Nós vamos fazer, então, a circunferência, fazer o diâmetro AB, nós vamos pegar esse diâmetro AB e nós vamos dividir em partes. A quantidade de partes que nós vamos dividir AB é a metade da quantidade de lados que nós queremos o polígono. Por exemplo, se eu quero um polígono de 10 lados, eu vou dividir o diâmetro AB em 5 partes. Se eu quero um polígono de 12 lados, eu vou dividir o diâmetro AB em 6 partes. Se eu quero um polígono de 8 lados, eu vou dividir AB em 4 partes. Se eu quero um polígono de 7 lados, eu vou dividir AB por 3,5, ou seja, em 3 partes e meio, ou seja, a metade eu vou dividir o diâmetro pela metade em partes que corresponde à metade dos lados que eu quero, beleza? Depois nós vamos transportar U para o diâmetro da circunferência. Esse U aqui são as medidas que vão cortar aqui o valor do diâmetro que nós fizemos. Com a abertura do compasso maior que o diâmetro, nós vamos centrar o compasso em A e vamos traçar um arco de cada lado em relação ao diâmetro, ou seja, nós vamos fazer aí então 2 pontinhos fora. Com a mesma abertura, vamos centrar do outro lado também e vamos fazer aí o outro pontinho, vai ficar 2 pontinhos fora. Depois nós vamos determinando na circunferência os vértices do polígono de interseção das semirretas da origem C e D e que passa pelos pontos de divisão do diâmetro, ou seja, você vai ligar esses pontinhos nas partes aqui, nos valores que corta o diâmetro e vai prolongar até pegar na circunferência. Lá vai formar os pontinhos. Quando formar todos os pontinhos, você vai ligar os pontinhos um ao outro e vai formar a figura, ou seja, o polígono regular de 7 lados. Veja comigo aqui um detalhe. Nós temos aqui a figura, foi feito aqui um diâmetro AB de 4 centímetros e vai fazer aqui um polígono de 10 lados. Se é de 10 lados, vamos ter que dividir essa abertura AB em 5 partes iguais. Para dividir em 5 partes iguais, você pode fazer uma retinha assim e uma outra retinha assim, tá certo? E aí você pode pegar então o compasso, medir aqui uma medida qualquer, né, que seja menor do que 4, né, provavelmente. E você vai colocar aqui, nessa retinha, por exemplo, de meio em meio, 1, 2, 3, 4 partes. Aliás, podemos pegar aqui, fazer um pouquinho mais. E aí você vai abrir o compasso em 4 partes. Marcou aqui, aliás, em 5 passos, que são 5. Marcou aqui os 5 passos. Você vai fazer do outro lado também e vai ligar. Ao ligar, esse pontinho aqui, ao prolongar esse pontinho aqui, tá vendo? Vai formar esses pontinhos aqui, Você marcou a reta AB, você determinou onde está os pontinhos da divisão. Feito isso tudo aqui, você dividiu AB nos pontos que você quis. Agora que você já tem o AB dividido nos pontos, você vai pegar um compasso, colocar aqui a ponta fina, na mesma abertura aqui do segmento AB e vai passar aqui o compasso formando essa retinha. Depois você vai colocar a ponta aqui e vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai formar 2 pontinhos aqui onde cruzou.
Você vai ligar esse pontinho, cada pontinho desse você vai ligar na marcação AB, tá vendo? Ó, vou ligar esse aqui, tá vendo? Ó, AT nesse pontinho e vou prolongar. Onde eu prolonguei, vai tocar a circunferência. Eu vou marcar um ponto aqui. Vou pegar esse daqui e ligar aqui. Vou prolongar. Onde tocar, eu vou marcar a circunferência, assim como nós estamos vendo aqui. Do outro lado, mesma coisa, tá vendo? Aí você tem todos os pontos agora, ó, já marcado. Agora basta você pegar esses pontinhos e ligar um no outro. Olha aqui, ligando esses pontinhos um no outro, você formou o polígono de 10 lados, ok? Bem simples assim. Para os valores ímpares, né, número de lados ímpares, nós temos aqui, por exemplo, ó, traçar um heptágono, um polígono de 7 lados a partir de uma circunferência de raio 2. Nós temos aqui, então, a circunferência de raio 2 significa que o diâmetro é 4. Você vai fazer a mesma coisa, ó, você vai fazer aqui uma retinha, só que você precisa dividir agora, ó, em 3 partes e meia. Para você dividir o segmento AB em 3 partes e meia, você pode fazer uma retinha aqui do lado, ó, assim, uma retinha que passa aqui, e dividir isso em 3 partes. Mede o compasso, um certo valor no compasso menor do que 4, faz aí 4 partes, mede aí 3 partes e depois mede a metade da abertura do compasso e torna a fazer um outro pontinho. E aí você vai ligar, né, de forma paralela esses valores lá com o segmento AB. Na onde ele toca AB, vai ser o pontinho que divide aqui o segmento AB em 3 partes e meia. Então vai ficar, ó, 1, 2, 3 partes iguais e aqui uma outra metade. Mesma coisa, coloca o compasso aqui, faz a abertura de um lado, coloca o compasso aqui, faz a abertura do outro. Na onde os pontinhos se encontrarem, você vai ligar novamente. Ligando aqui novamente, ó, vai formar os pontinhos que está na circunferência, e aí você vai ligar os pontinhos e vai formar a figura de 7 lados iguais. Pronto, está aí a formação do polígono. Beleza? Se você ainda não compreendeu, eu vou deixar para você um vídeo aqui ao lado agora para você compreender, tá certo? Então assista aí o vídeo para você compreender. A divisão de circunferência em N partes iguais através do processo geral de Rinaldini é fácil, é simples. É só a gente traçar o diâmetro de uma circunferência e dividir esse diâmetro, né, na metade das partes que nós queremos achar. Por exemplo, eu quero dividir uma circunferência em 7 partes iguais. Então, se eu quero dividir uma circunferência em 7 partes iguais, eu tenho que dividir ele em 3 partes e meia. Bom, simples, vamos lá. Vou traçar um diâmetro qualquer. Diâmetro, lembrando, é aquela linha ou aquele segmento que, apesar de tocar em 2 pontos da circunferência, passa pelo centro. Então, é uma corda que passa pelo centro. Isso é um diâmetro. Esse diâmetro que eu fiz aqui, eu vou dividi-lo em 3 partes e meia. Como é que eu divido um segmento de reta? É simples. Já viu isso através do teorema de Tales. A gente traça uma linha auxiliar, né, a partir desta linha auxiliar, nós dividimos em quantidades que nós queremos. Por exemplo, aqui eu quero dividir em 3 partes e meia. Então eu vou fazer 1, 2, 3 partes. Como é que eu vou achar meia? Eu faço 4 e divido essa quarta parte aqui na metade. É simples. Então, como é que eu divido uma parte na metade? É só traçar a mediatriz. Então, gente, aqui eu tenho, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes e meia. Ok? Então tem 1, 2, 3 e meia. Eu quero dividir em 7 partes. Então já tenho aqui a metade das partes que eu tenho. Pronto, beleza. É só ligar esse último a esse e fazer o jogo de paralelas. Então aqui eu dividi em uma parte, 2 partes, 3 partes e meia. Ok.
Agora vamos fazer um arco secante com abertura mesmo tamanho do diâmetro. Vai fazer aqui, ó, tanto de um lado como do outro. Uma coisa do outro lado a gente vai fazer. Eu achei aqui 2 pontos. O ponto C e o ponto D. Agora é só ligar o ponto C ao ponto 1 e aí no prolongamento tocará no arco, ou melhor, na circunferência, e nós teremos nossa primeira medida. Aqui, nossa primeira medida. Vou chamar de ponto E. Essa é a primeira medida. Se eu quiser, eu abro o compasso aqui e vou distribuindo na circunferência, mas é tranquilo. É só você continuar ligando o ponto C aos outros pontos. Ao ponto 2, prolonga, eu tenho aqui ponto F. Ligo também o ponto C ao ponto 3. Ponto 3. Tenho aqui o ponto G. Aí é só você conferir, ó. A medida é a mesma. Tá vendo? A medida é a mesma. Aí você do outro lado, por que eu fiz do outro lado? Porque do outro lado também você pode fazer a mesma coisa. Você chega daqui, ó, de D até o ponto 3, você prolonga, acha um outro ponto na circunferência, vamos chamar de H. Ligando o D agora ao 2, nós temos agora o I. Ao 1 nós temos o J. Pronto. Dividir a circunferência em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais. Agora que você já assistiu o vídeo, pessoal, gostaria de agradecer por assistir o vídeo. Gostaria de pedir você para se inscrever no canal, pedir você para compartilhar esse vídeo e também para deixar um comentário. Até o próximo, fique com Deus. Tchau.